eu sou Gabi, esse é o nosso gabinete. Ficou bom? Não! Ficou péssimo. Minha invitação não tá boa. Olá para você, eu sou Larissa, esse é o nosso gabinete. E aqui estou representando também Ludmila, minha irmã, que está de férias aqui do canal, mas a gente está falando, de Nietzsche. Gabi falou aí já com vocês, eu também fiz alguns vídeos, a gente está falando do livro Afirmar-se com Nietzsche. E aí eu levantei aqui, para mostrar para vocês esse HQ, essa graphic novel interessantíssima sobre o Nietzsche, baseada na biografia do Michel Onfray, né? E aqui as ilustrações são do Leroy, do Maximilien Leroy. E essa história em quadrinhos conta um pouco da vida do Nietzsche, tem algumas referências à infância dele. E é interessante porque o jeito como eles organizaram a história aqui do Nietzsche se baseia muito no jeito como Nietzsche escreve. Então, a não ser, por exemplo, em Genealogia da Moral, Assim Falou Zaratustra, que tem algumas histórias, e Genealogia da Moral tem uma certa linearidade de ideias, né? Uma cronologia. Mas o pensamento do Nietzsche, ele é muito apresentado para a gente por meio de aforismos. Então é interessante porque ele não está construindo uma tese, essa não é exatamente a preocupação dele, né? Mas ele fala muito sobre a vontade de pôr fogo no parquinho, a vontade que ele tinha de pôr fogo no parquinho. E essa história em quadrinhos preserva um pouco isso. Tem passagens aqui, por exemplo, que mencionam a paixão que ele teve, né? Supõe-se que ele tenha tido aí uma paixão pela Luz Salomé, uma psicanalista. Eles escreveram, trocaram cartas, e ali um triângulo com o Paul Ré, um escritor, com o Hilke também. Então isso aparece aqui de leve na história. Mas o principal são as frases, né? E a nossa intenção aqui nessa série sobre o Nietzsche foi mostrar um pouco do que seria uma síntese do pensamento dele aplicável à psicologia, né, Gabi? E aí a gente fica, assim, digamos, com o sumo do pensamento, que é um pensamento voltado para a afirmação da vida. Apesar do Nietzsche ser conhecido pelo niilismo, ele não propaga uma permanência no niilismo, já discutimos isso. Então ele vai falar sobre a afirmação da vida. E ele diz, por exemplo, em Assim Falou Zaratustra, em algum momento ele diz: a nossa missão não é bem essa a frase, mas o que a gente quer é superar-se a si mesmo. Então o Nietzsche sempre nos lembra de como é importante fazer um pacto com a afirmação da vida. Essa história, né, que a Gabi já contou para vocês, de como ele está ligado à ideia de vontade, de potência, eu acho que um dos eixos mais centrais do pensamento dele, que se repete nas obras, né, nesses aforismos que a gente tá falando. Então, o que a gente precisaria como humanidade, o que seria o mais importante no nosso projeto civilizatório é a afirmação da vida. E isso tem tudo a ver, e dentro dessa ideia de vida, o corpo também. Então ele vai falar em várias situações como o homem vai se afastando da vivência natural e corporal. Então, se a gente traz para os dias de hoje, a gente vai pensando em como o corpo se aproxima muito daquilo que o Nietzsche falava, né? Como a gente vai fazendo a troca da vida pela imagem, do mundo pelo mapa. Então, como a gente vai trocando o real pelo simbólico ou pelo símbolo do real. Então, acho que isso se relaciona muito com o nosso mundo hoje, em que a gente vê pessoas se afastando de uma corporeidade vivida para uma corporeidade apresentada, para uma corporeidade aparente. Então, isso se relaciona muito com aquilo que o Nietzsche nos leva a pensar sobre o que seria mesmo a grande afirmação da nossa humanidade, daquilo que a gente tem de mais humano. Então, queria dizer isso no final da série,
que apesar de toda uma associação que se faz do Nietzsche ao que é negativo, é o contrário. O que ele está falando, e a gente vê pela história, né? Então eu quis trazer os quadrinhos para vocês, para a gente lembrar que aqui tem um sujeito, de certa maneira, angustiado, mas não conformado com a angústia que ele vive. Não é isso que ele deseja para a humanidade, não é isso que ele reafirma como o mais caro para o ser humano, como o mais definidor da humanidade. Então, é importante a gente pensar no Nietzsche como uma figura que está ligada a muitas polêmicas, falamos disso lá nos primeiros vídeos, está ligado a muitas polêmicas, naturaliza a escravidão de alguma maneira, trata as mulheres como seres inferiores, mas que está também afirmando a nossa vontade de potência, afirmando o nosso potencial e dizendo que o que temos a fazer na nossa passagem por aqui é superarmos-nos. Então, queria dizer isso porque é importante essa mensagem também para a psicologia, né? A gente pensar que, terapeuticamente falando, é importante procurar, no meio das angústias dos clientes com quem a gente lida, o que pode ser transformado em afirmação da vida. Não de um jeito tolo, ou de um jeito clichê, ou de um jeito ingênuo, mas ajudando essa pessoa a procurar nela e nas relações que ela tem o que pode ser afirmativo, o que pode superar o opressor, o que pode superar a negação, o que pode superar o afastamento entre o sujeito e corpo. Então, para nós da psicologia, acho que o Nietzsche contribui muito. Não é uma obra fácil de ler, mas a gente pode contar aí com autores que nos ajudam. Então, já falamos, né? Além do Baltazar, que é o nosso guia aqui nessa série, nós temos Viviane Mosé, nós temos a Suzy Pisa, nós temos a Scarlett Merton. Então, temos autores que podem nos ajudar a ir entendendo e nos afirmando com Nietzsche. Beijo, obrigada por ter vindo até aqui. Curte, compartilha se você achar que é bacana para alguém e fica com a gente. Satisfação pelo clique, fake à vontade, critique. Não é tão só com repeat. Tamo aguardando o convite.